irmãs, sejam bem-vindas ao Fé. O vídeo de hoje, quem acompanha lá no Insta já sabe, é um testemunho de vida e piedade de uma mulher que, entre muitas coisas que nos ensina, nos mostra que tudo em nossa vida deve fluir do nosso relacionamento íntimo e direto com Deus. Sarah Pierre Pont nasceu em 1710 em uma família bastante privilegiada. Seu pai e seu avô eram pessoas influentes na época da América colonial. E todos que conheciam Sarah falavam da sua beleza física notável, mas também da sua doçura, da sua bondade ao lidar com as pessoas. Mas existia uma característica que chamou a atenção de um certo jovem, na época aspirante a pastor, chamado Jonathan Edwards. Sarah era uma menina de profunda devoção a Deus. E sobre ela, numa época em que ele andava observando, ele escreveu: "Dizem que há uma jovem em New Haven que é querida do Todo-Poderoso, que fez e governa o mundo, e há certas ocasiões em que esse grande ser, de alguma forma invisível, vem até ela e enche sua mente com um gozo sobremaneira doce, e ela pouco se importa com algo mais, a não ser meditar nele." Sarah e Jonathan se conheceram, se aproximaram em 1723, quando ele tinha 20 anos e ela apenas 13. Eles então passaram a ter tempo juntos, a caminhar juntos, enquanto Jonathan aguardava que Sarah atingisse a idade ideal para o casamento, que na época era algo em torno dos 16, 17 anos. Em 1727 eles se casam e, à semelhança de outras esposas que nós estudamos aqui no Vida e Piedade, Sarah entendia que deveria tornar o lar um ambiente propício ao ministério do seu marido. Jonathan havia acabado de assumir uma igreja em New Hampton e Sarah, com suas atitudes, buscava criar no lar um ambiente harmonioso e feliz para que Jonathan pudesse ter tempo de dedicar-se ao estudo da Bíblia, à leitura e momentos de devoção, de devocional ao Senhor. Eles tiveram 11 filhos e numa época em que era muito comum os recém-nascidos morrerem por causas diversas, eles receberam de Deus a graça e a divina providência de verem todos os seus filhos alcançarem a juventude. Sarah governava o seu lar com muita mansidão. Não se ouviam gritos de ira, expressões de raiva, ela nem mesmo batia em nenhum deles, mas entendendo que o lar era uma pequena igreja e que todos deveriam ser influenciados e governados pelos mandamentos de Cristo, ela introduziu no seu lar uma educação cristã e que foi muito efetiva. A família tinha o hábito de levantar cedo pela manhã, todos juntos, e liam um capítulo da Bíblia e oravam pedindo a Deus a bênção para esse novo dia. E os frutos disso apareceram depois. Um estudo realizado em 1900 mostrou que da descendência do casal Edwards vieram muitas pessoas influentes e importantes na sociedade americana, desde prefeitos a reitores de universidades, centenas de publicações de livros e até um vice-presidente dos Estados Unidos. Um outro fato interessante da vida de Sarah era a sua hospitalidade. Era muito comum eles receberem viajantes e jovens pastores que desejavam aprender um pouco mais com Jonathan. E Sarah, além da preocupação com as obrigações domésticas de anfitriã, ela se preocupava com a vida espiritual dos seus hóspedes. Samuel Hopkins foi um desses jovens pastores que morou um tempo com eles e ele narra uma experiência em que ele estava muito desanimado e infeliz com o futuro da sua vida ministerial. E Sarah, percebendo isso, o abordou em casa, dizendo que estava orando por ele desde o momento em que ele havia se tornado da família. E mais que isso, eles conversaram longamente e Sarah foi um instrumento de Deus para encorajá-lo e disso vieram frutos mais à frente, porque Samuel foi uma das peças-chave no movimento abolicionista. Um outro jovem que também morou com eles um tempo fala que via em Sarah as qualidades de uma esposa que ele deveria buscar para ele. Uma mulher de espírito manso e tranquilo e que falava de Deus e da sua palavra com muita firmeza e com muita clareza. Um evento importante e muito mencionado na vida de Sarah foi um evento enigmático, uma experiência espiritual que ela teve com o próprio Deus. E isso lhe pareceu ser tão real que chegou a trazer repercussões para o seu corpo físico.
E embora os opositores da teologia de Edwards defendessem que se tratava de um colapso psicológico, o fato é que essa experiência próxima e real com Deus trouxe grandes transformações na vida de Sarah. Depois desse evento, Edwards escreveu que ela mostrava grande paciência e bondade e havia se despido de algumas falhas que lhe eram comuns. Ela parecia estar repleta e transbordante de grande aumento de graça, e aqueles com quem ela mais conversava e que lhe eram mais íntimos podiam observar isso. E essa experiência interior produziu mudanças no dia a dia de Sarah, na forma como ela enfrentava suas atividades. Jonathan também escreveu: as responsabilidades da vida secular vêm sendo cumpridas com grande disposição como parte do serviço a Deus. Sarah declara que o serviço sendo assim realizado, descobriu ser tão bom quanto orar. E foi essa relação de proximidade, de devoção com Deus, que deu a Sarah a força que ela precisava para enfrentar muitas situações difíceis que se sucederam a essa família. Jonathan foi injustamente exonerado da igreja em Northampton e depois disso a família passou por um grande período de dificuldades financeiras. Poucos anos depois, o marido de uma de suas filhas acaba falecendo e Jonathan é então chamado para assumir a diretoria de um colégio no lugar dele em outro estado. Cerca de 3 meses depois que Jonathan havia partido, quando Sarah finalmente arrumava as malas para encontrar-se com seu marido, ele é acometido por rubéola e acaba falecendo. 15 dias depois da morte de Jonathan, uma de suas filhas, Esther, também morre. E nós não encontramos muitos relatos escritos pela própria Sarah. Ela não nos deixou um diário onde pudéssemos consultar suas intenções e sentimentos, e muito do que sabemos vem dos escritos de Jonathan e daqueles pastores jovens que passaram em sua casa. Mas uma carta dela à sua filha revela o coração dessa mulher no período tão conturbado de sua vida. Ela diz: minha querida filha, que posso dizer? O santo e bom Deus nos cobriu com uma nuvem escura, que aceitemos a correção e fiquemos em silêncio. O Senhor o fez. Deus me fez adorar sua bondade, porque tivemos o seu Pai por tanto tempo. Mas o meu Deus vive, e ele possui meu coração. Oh, que legado meu marido, o seu pai, nos deixou. Estamos todos entregues a Deus, e aí eu estou e gosto de estar. No mesmo ano, 1758, Sarah é acometida por uma doença e acaba morrendo e vai encontrar-se com o Salvador que ela tanto amou durante toda a sua vida. E nós podíamos aprender muitas coisas com Sarah, sobre a forma como ela governava a sua casa, lidava com a educação dos seus filhos, sobre sua hospitalidade e preocupação com seus hóspedes, sobre seu papel como esposa e até mesmo a forma como ela lidava com as atividades do dia a dia, encarando tudo isso como um serviço a Deus. Mas o grande ponto da vida de Sarah, que é um confronto para mim e para você, é perceber que tudo isso foi possível porque ela enxergava a vida com lentes espirituais. Ela estava preocupada com a vida espiritual dos seus filhos, com a vida espiritual dos seus hóspedes e vivia em profunda devoção e busca pelo Senhor. A tal ponto dessa busca ser tão intensa e que em algum momento Deus se mostrou para ela de forma tão gloriosa que até o seu corpo físico não suportou. E eu não quero com isso fazer apologia a experiências místicas, até porque não há nenhum cunho profético nesse evento que aconteceu na vida de Sarah. Nem tampouco foi o sentimentalismo do momento que caracterizou essa experiência que ela teve com Deus. Mas Sarah foi tomada por um profundo senso de pecado e de uma necessidade iminente de um Salvador. E tudo isso que ela experimentou fez ela se aproximar ainda mais da sua palavra e se debruçar sobre as Sagradas Escrituras. E de fato é essa a experiência com Deus que transforma as nossas vidas. E eu fiquei pensando, e nós? Quando foi a última vez que buscamos ao Senhor tão intensamente e nos derramamos em sua presença de modo tão quebrantado que parecia que o nosso corpo físico não ia aguentar?
Quando foi a última vez que deixamos de lado a nossa carnalidade, o nosso apego às coisas dessa terra e passamos a enxergar a nossa vida e tudo que fazemos da perspectiva espiritual? Que com a vida de Sara nós possamos aprender a olhar a nossa vida aqui na terra com as lentes da eternidade, buscando as coisas do alto, tendo em Deus a sua maior fonte de prazer e de realização e desenvolvendo as suas atividades do dia a dia como um serviço a esse Deus que nós tanto amamos e buscamos. Que a vida de Sara e o seu testemunho nos desafie a buscar o Senhor com mais afinco, com mais sede e a buscar desempenhar o nosso papel nessa terra, não apenas para cumprir e fazer bonitinho aquilo que Deus requer de nós, mas entendendo que isso é um serviço ao nosso Deus, que Ele é a fonte primeira de todas as coisas e de tudo que nós precisamos. Que esse testemunho de fé dessa mulher abençoe você. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, as referências que eu usei para buscar sobre a vida de Sara, para que vocês possam conhecer um pouco mais também. E que Deus abençoe, e nos motive a sermos mulheres que vivem da perspectiva da eternidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.